O Rio Grande do Sul destaca-se historicamente e nacionalmente por sua expressiva produção agrícola. O estado ocupa posição estratégica para a oferta nacional de diversos produtos. O maior produtor nacional de arroz, o terceiro de soja e o sexto de milho. Embora o cenário agrícola seja bastante positivo, inúmeros estresses podem ocasionar perdas severas em produtividade, impactando diretamente na renda dos produtores, principalmente dos pequenos agricultores familiares. Por conta de sua natureza séssil, as plantas desenvolveram ao longo de sua evolução mecanismos para sobreviver frente a condições de seca, granizo, geadas e outras doenças causadas por bactérias, fungos, vírus e outros micro-organismos. A unidade em Santa Cruz do Sul da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul tem se dedicado a estudar a resposta das plantas às condições de estresse. O Núcleo de Bioinformática e Biotecnologia da UERGS em Santa Cruz do Sul foi criado no ano de 2014. O nosso grupo dedica-se ao estudo de uma das principais estratégias adotadas pelas plantas para se defender frente a condições de estresse e ataques de organismos patogênicos, a morte celular programada. A morte celular programada é um processo geneticamente controlado no qual a planta ferida ou infectada aciona o mecanismo de morte das células atingidas. Dessa forma, impede que a doença ou lesão se espalhe e venha causar a morte da planta. As partes da planta que sofreram com o estresse literalmente se suicidam, a fim de salvar o restante da planta. É melhor para uma planta perder uma folha do que perecer por completo frente a um patógeno. Podemos, didaticamente, representar o processo de morte celular programada como uma batalha medieval entre a planta e seus agentes estressores. As células e os tecidos vegetais são alvos de constantes ataques de diferentes tipos de exércitos inimigos: fungos, insetos, bactérias, vírus. Para se proteger contra os exércitos inimigos, as plantas possuem um exército composto por várias famílias de proteínas envolvidas com a morte celular programada. Podemos comparar essas famílias proteicas a batalhões. Cada batalhão tem sua especialidade. Alguns batalhões têm função de ataque, ativando a morte celular programada, outros de defesa e contenção, reprimindo a morte celular programada, e outros de comando, uma vez que controla a função das outras proteínas. Existem ainda os batalhões de sentinelas, ou proteínas de sinalização, que avisam as outras dependências células vegetais vizinhas que o perigo está a caminho. Se todos os batalhões e seus soldados desempenharem seus papéis com eficiência, eles vencem o inimigo e a planta sobrevive. Caso contrário, a planta perece por completo e é aí que temos as perdas de produtividade nas lavouras e os prejuízos para a agricultura. O nosso grupo de pesquisa vem estudando as principais famílias gênicas envolvidas com o processo de morte celular programada em plantas. Para tanto, utilizamos ferramentas de bioinformática para identificar, caracterizar e analisar a história evolutiva das famílias gênicas que estão envolvidas com a resposta da planta frente a condições de estresse biótico e abiótico. A partir dessas análises, ocorre então a seleção de genes-alvo, que serão então estudados de forma mais aprofundada em parceria com o Laboratório de Genômica Funcional de Plantas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após se destacar em análise de bioinformática, os genes são selecionados para serem caracterizados fenotípica e molecularmente em plantas modelo para estudos genéticos. Para tanto, são avaliados os efeitos da ausência e da presença de tais genes no desenvolvimento das plantas, especialmente sobre diferentes condições de estresse. Diferentes estresses são aplicados às plantas para avaliar o papel do gene no processo de sobrevivência das mesmas nessas condições. Compreender o processo de morte celular programada em plantas é um conhecimento básico de biologia vegetal que poderá ser útil para o desenvolvimento de estratégias que visem o desenvolvimento de plantas mais tolerantes ou resistentes a diversas condições de estresse. Assim, o melhoramento vegetal visando a produtividade, o aumento de produtividade de culturas de interesse econômico no Brasil, poderá se beneficiar desse estudo.
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Biotecnologia a serviço do desenvolvimento agrícola nacional.